Mas a Polícia Federal, ontem, e você, claro, ouvindo a Rádio Bandeirantes, lendo por aí, percebeu que a Polícia Federal realizou uma operação contra suspeitos de vazamentos de dados da Receita Federal envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal e familiares também. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes depois de um pedido da PGR. A investigação é desdobramento que está dentro desse gigantesco inquérito das fake news, criado em 2019, lá atrás, para verificar ataques a ministros do STF. Os mandados foram cumpridos, apreensão nos estados teve busca e apreensão no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e também na Bahia, com medidas cautelares, pessoas envolvidas de dentro desses órgãos, principalmente ali na Receita Federal. Isso em pleno carnaval, em plena terça-feira de carnaval, agitando os corredores de Brasília em todo o Brasil, Zaidan. Bom, Ronald, é claro que, por um lado, qualquer vazamento de informação da Receita Federal, de qualquer órgão público, é criminosa. E vale notar que esse é um problema antigo, né? Há muito tempo há vazamento de dados, né? Nós já citamos aqui o caso da Previdência, do cidadão que entra com um pedido de aposentadoria, trabalhador, e ele nem sabe que já foi aprovado o pedido, mas bancos já sabem, financeiras já sabem, e ele começa a receber ligações para fazer um consignado. E claro que isso é resultado de vazamento de informações, né? Além disso, você tem um mercado de dados de pessoas importantes, ricas, ou que têm algum poder na República, esse tipo de coisa. E é o mercado desses dados. Então, é claro que vazamento de dado é crime e é um problema sério porque o sigilo, a guarda desses dados é um pilar de qualquer serviço de receita no mundo. Receita Federal tem de ter uma guarda confiável, tem de exercer uma guarda confiável dos dados alheios, né? Dos dados da população. No entanto, esses vazamentos, que são conhecidos há muitos e muitos anos, nunca mereceram a devida atenção de quem tem poder para punir o que é uma ação criminosa. Agora, desta vez, nós temos, primeiro, um inquérito e temos uma investigação dentro da Receita. A Receita faz uma investigação sem nenhuma conclusão. Ela ainda investiga. E as medidas adotadas pelo Alexandre de Moraes, elas são típicas de um Leviatã, né? Porque você tem punições que são características de evidências muito claras, inclusive o uso de tornozeleira eletrônica. Não podem acessar instalações da Receita Federal, passaportes apreendidos. São medidas que geralmente são usadas como cautelares em substituição à prisão. E o grande problema, e repito, o vazamento de dados é crime. Agora, esse é o momento, e essas circunstâncias formam esse momento de o Congresso Nacional estabelecer novos critérios para a investigação de ministros do Supremo. Porque, de fato, o que havia ali nem era exatamente uma investigação de dados, né? Mas informações que saíram foram utilizadas dentro do caso Master, e isso deixou os ministros enlouquecidos, né, enfurecidos. Se há obrigação, por um lado, isso é inegável, de um combate permanente ao vazamento de dados, isso deve servir para o dono da quitanda, para o merceeiro, deve servir para o lavrador, deve servir para o vaqueiro, para o industrial, para todo mundo. Se alguém tem dado vazado, ele deve ser protegido pelo Estado. O Estado tem de agir para que isso não ocorra e punir quem vaza.
Não pode ser uma indignação seletiva e uma ação que só ocorre quando alguns são vítimas desse vazamento. Tem de ser algo permanente, política de Estado. Em segundo lugar, essa decisão deveria ter sido tomada pelo presidente do Supremo. O presidente do Supremo não tem mais poder do que os outros. Ocorre que, especificamente, o relator desse inquérito interminável, ele teria sido um dos atingidos, né, com a informação de que sua esposa, que é advogada, tinha um contrato milionário com o Master, o que nunca foi negado, embora alguns defensores, estranhos defensores, incondicionais dos ministros do Supremo, porque muitas vezes nem por interesse pessoal, né, mas por uma estranha associação ideológica que eles não conseguem entender do que se trata. Eles fazem uma idealização dos ministros do Supremo e do Supremo em razão das circunstâncias recentes, mas disseram que não, que era tudo inventado. Mas o próprio Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet não negaram a validade do contrato e a realidade que estava exposta com aquela informação. O contrato existe, é real, né? Então, é claro, o vazamento tem de ser punido, mas não pode ser uma vingança, uma ação vingativa. Tem de ser tudo dentro da lei e dos preceitos. Inclusive, pelo fato de o Alexandre de Moraes ser um dos supostamente atingidos pelo suposto vazamento, é fundamental que esse tipo de medida seja adotada e ordenada pelo presidente do Supremo, no caso o Fachin hoje, e não o Alexandre de Moraes. De qualquer maneira, se houve vazamento, se houve inclusive crime de venda de informações, tudo isso tem de ser punido, isso é claro, não há dúvida. Mas é preciso que o Congresso Nacional, e só ele pode fazer isso, não é o próprio Supremo, que o Congresso Nacional defina maneiras claras, transparentes, que a sociedade compreenda que está representada nessa decisão, maneiras claras e transparentes de investigar ministro do Supremo. Eles não podem ser imunes a investigações. Aliás, os fatos recentes mostram isso, Ronaldo. Inclusive, há um levante, inclusive agora há pouco saiu a informação de um pedido feito lá no Congresso Nacional para que o ministro Toffoli preste depoimento, que ele possa depor. Foi a deputada Carol Detone, que a gente sabe das iniciativas dela e tudo mais, protocolou um requerimento solicitando que o ministro Dias Toffoli preste esclarecimentos na Comissão de Constituição e Justiça. Isso tudo que diz respeito ao caso Master, envolvimento com Daniel Porcaro, esse tipo de ida de um ministro do Supremo, e aí o Toffoli, que é a bola da vez, pode causar que tipo de constrangimento? Zaidan, falando de constrangimento de todos os tipos, como por exemplo se negar a ir ou ir e abrir um precedente, entre várias nuances em cima dessa possibilidade. Bom, ele pode se negar a ir, mas tudo se tornou constrangedor, né? Todas as circunstâncias se tornaram constrangedoras porque os fatos que produziram tudo isso são constrangedores. Toda a ação e todas as decisões do Toffoli em relação ao caso Master formaram um imenso bloco de constrangimentos. Tudo, absolutamente tudo, né? Desde acolher o caso no Supremo, quando ainda não era compatível com a jurisdição do Supremo. Provavelmente é inevitável que fique no Supremo, pela dimensão que tomou, pelas figuras envolvidas nas investigações, mas naquele momento não. Pela decisão de ordenar uma cariação antes de depoimento, pela decisão de escolher ele próprio quais peritos iriam analisar o material que fora apreendido pela Polícia Federal, a decisão de ordenar, depois modificada, mas a decisão de ordenar que todo o material fosse lacrado
e colocado sob guarda física do Supremo Tribunal Federal. E depois, os envolvimentos, a imagem da recepção ao pessoal que desceu de helicóptero no resort, os depoimentos todos, inclusive de familiares, né? A cunhada dizendo que não, que o marido dela, irmão do Toffoli, não tinha nada, que eles não tinham dinheiro para reformar a casa. E é um negócio milionário, vendido por milhões, né? Então é tudo muito constrangedor e desde o início dizíamos, tem de se afastar do caso, tem de abandonar imediatamente essa relatoria, até que não foi possível mais segurar. Mas ao apresentar essa renúncia, não como suspeição, mas como decisão para evitar mais constrangimentos à corte, ele abre a possibilidade, e isso vai acontecer, Ronald, de o Vorcaro pedir a anulação de tudo isso. Porque um juiz não pode abandonar o caso assim, porque de repente resolveu. Tem de haver uma justificativa, porque ele é o juiz natural, em tese, ele é o juiz natural. Então, como ele abre mão assim, que esquisitice é essa? A não ser que ele alegue, não, de fato, há uma situação que caracteriza a suspeição, né? Eu me sinto impedido de ser o relator desse caso. Perfeito. Mas simplesmente, não, tá uma coisa meio esquisita, tá constrangendo a corte, então eu vou sair. É claro que os advogados do Vorcaro aproveitaram isso. Então você tem um conjunto de constrangimentos. E essa eu não sei se é em forma de convite ou de convocação, é mais um constrangimento, né, Ronald? É mais um. E as próximas horas e dias, né, vão revelar de que maneira isso vai ser absorvido pelo principal personagem, que é o ministro Dias Toffoli.